Queremos hoje encerrar o nosso estudo. Lemos um texto em Mateus capítulo 24. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, estaremos iniciando um estudo nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Vamos estudar um a cada sexta-feira. Serão 10 sextas-feiras. E espero que a igreja participe efetivamente desse estudo, que é muito importante, porque é a palavra de Deus, orientador e esclarecedor. Amém? Aleluia. Semana passada, um presbítero de uma das nossas congregações aqui na capital me perguntou por que é que nós não guardamos o sábado. Um presbítero. Aí eu já estava com esse estudo definido, e isso foi um empurrão maior ainda para eu ministrá-lo. Porque se um presbítero da igreja, um homem que em tese é para ensinar, vem me fazer uma pergunta dessa natureza, por que é que o crente não guarda o sábado? Então é um estímulo para nós realmente estudarmos os 10 mandamentos, conforme o ensino da Bíblia, certo? Então os irmãos avisem a outras pessoas para virem participar. Amém. Mateus capítulo 24, nós vamos destacar apenas 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 11, para servir de introdução ao nosso estudo. Versículo 5 diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E no verso 11, o Senhor prossegue e diz: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, aqui o texto é claro, muito fácil de compreender, faz parte do sermão profético. O sermão mais longo de Jesus foi o sermão profético, que está registrado nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Mateus é muito prolixo nos registros de tudo quanto Jesus ensinou, e ele sempre reserva vários capítulos para esses registros do ensino que o Senhor ministrou aos seus discípulos. Por exemplo, o Sermão da Montanha, ele vai registrar em 3 capítulos o sermão, esse Sermão da Montanha. Esse aqui, que é um dos mais longos também de Jesus, e o sermão mais profético e mais escatológico, ele registra em 2 capítulos muito longos. Então, nesse capítulo 24, que é o início do Sermão da Montanha, do sermão profético, Jesus ia saindo do templo de Jerusalém, que na época era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Era um templo magnífico, opulento, um templo belíssimo. E quando Jesus ia saindo acompanhado dos seus discípulos, os discípulos do Senhor chamam a sua atenção para a estrutura do templo, não é? Ele fora construído todo em pedras gigantescas. Lá no livro de Crônicas se diz até as medidas dessas pedras, e essas pedras, esses blocos de pedras muito grandes, eles não foram colados com cimento, foram encaixados um sobre o outro, e ficou uma construção assim admirável, uma construção magnífica, belíssima. E os discípulos, que já eram acostumados a ver aquele templo, porque sempre estavam ali transitando por ele, não paravam, não se conformavam em parar de admirar aquela magnífica construção. E saindo do templo, disseram para Jesus: Senhor, olha para a estrutura, que estrutura magnífica, bela. Jesus disse: tá bom, vocês estão vendo essas pedras aí? Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Aí os discípulos ficaram assim admirados: mas quando é que vai ser isso, Senhor? E qual é o sinal, os sinais que vão acontecer isso? E aí Jesus passa a enumerar, a elencar alguns sinais, e o primeiro sinal que ele apresenta em relação a essa profecia dele, que vai se cumprir 40 anos depois, no ano 70, é o início da profecia. Essa profecia ainda está se prolongando até os dias de hoje, e ainda vai avançar mais um pouco, não é? Por ocasião da grande tribulação, ela teve seu cumprimento parcial no ano 70, 40 anos depois de Jesus haver profetizado para os discípulos a destruição do templo. No ano 70, o general Tito
cerca Jerusalém, derruba seus muros, derruba o templo, todas as pedras são arrancadas, porque as paredes do interior do templo eram todas incrustadas de ouro, eram todas revestidas de ouro. E o exército romano, para tirar o ouro das paredes, eles tiveram que botar fogo para o ouro derreter, e aquele restante de ouro que ficou nas frestas ou brechas das pedras, eles não abriram mão. Então, para tirar aquele ouro que ficou dentro das brechas, eles colocaram grandes alavancas e derrubaram as pedras para tirar o ouro. Então, cumpriu-se 40 anos depois esta profecia de forma parcial. E aí Jesus, dentro dos sinais que antecederiam esse e outros eventos ainda que vão se cumprir, alguns, Jesus disse assim, que alguns sinais estariam acontecendo. O primeiro sinal que ele fala é o surgimento de falsos cristos. Satanás tem investido pesado desde o início do mundo nos falsos profetas, nos falsos ensinadores, naqueles que aparentam ser de Deus e não o são. Tem todas as características de um profeta de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, porém essa fachada, essa falsa fachada, ela é desmontada quando se vai em busca da vida pessoal desses indivíduos que têm surgido ao longo da história da humanidade, em relação à igreja do Senhor, ao povo de Deus, no passado Israel, no presente ou na era da graça, a igreja. Então esse povo tem aparecido, e falando em nome de Deus, parecendo com o povo de Deus, infiltrado ou inserido no meio do povo de Deus, mas quando se vai em busca da vida pessoal deles, das obras, do testemunho, se verifica que se trata de pessoas que não têm nada de Deus na vida, certo? São enganadores, são falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Então aqui no versículo 5, Jesus disse que apareceriam falsos cristos falando em nome dele. Eu sou Cristo. Eu sou Cristo. Quem é? O que significa a palavra Cristo aqui? Cristo é uma palavra que é traduzida do hebraico para o grego. No hebraico, essa palavra Cristo é Messias. Mexiá no hebraico. E aqui é grego, Christos, que tem um significado só, ungido. Então vão aparecer muitas pessoas, Jesus disse, dizendo que são ungidas. Você percebe que é o que a gente está vendo hoje, irmãos? Quantos que têm aparecido no meio do povo de Deus? Na televisão, no rádio, nas praças, nas grandes concentrações evangélicas, ou ditas evangélicas, nos grandes ou mega templos evangélicos, não é? Eu sou ungido, o meu suor cura, o toque da minha mão cura, não é? Se eu lhe der um abraço, você vai ficar curado. Se eu orar por você, você vai ficar rico, entendeu? Então, muitos cristos ou ungidos apareceriam em nome do Senhor, falando em nome dele, tentando persuadir, e Jesus aqui não usa a palavra persuadir, mas enganar, e conseguirão, porque quando nós olhamos, irmão, na televisão, as multidões de pessoas que têm seguido a esses falsos ensinadores, esses falsos cristos, esses falsos ungidos, nós ficamos boquiabertos, porque é uma grande quantidade de pessoas que creem veementemente que aquela pessoa é uma pessoa ungida de Deus, não é? Não querem saber da vida particular, não querem saber de nada da vida dele, apenas acreditam que ele é ungido e nada o convence o contrário, né? Por mais que sejam orientados pela Bíblia, pela igreja, pelo pastor, não, ali é um homem ungido, é uma mulher ungida, e não tem quem consiga demover tais pessoas dessa ideia fixa de que aquele indivíduo que está em evidência é um ungido, é uma pessoa de Deus, quando as obras dele negam, dizendo o contrário, que ele não tem nada da parte do Senhor, só apenas uma fachada. No versículo 11, ele volta a falar na questão
né, do surgimento desses líderes, e aqui ele não fala mais em Cristo, em ungido, mas ele fala em falsos o que, irmãos? Profetas, falsos profetas. Os falsos profetas foram uma grande dificuldade desde o passado remoto para o povo de Deus. No antigo Israel, desde o início até o final no cativeiro, muitos falsos profetas surgiram. Nos dias de Jesus, no meio do povo de Israel também, falsos profetas. E esses falsos profetas surgem não porque querem, mas isso é uma atuação do espírito do anticristo. O escritor da carta, João, que é o escritor das 3 últimas epístolas que trazem como título o seu nome, ele diz na primeira carta que o anticristo virá, porém antes do anticristo vir, o espírito do anticristo viria primeiro. E aí ele faz uma ressalva. Ele diz assim, e ele já está no mundo. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Espírito é um ser invisível, ninguém vê, ninguém toca. Mas ele se apodera das pessoas para usá-las, certo? De forma, assim, até mesmo sobrenatural. Então, irmãos, quantos falsos profetas têm se levantado? Pessoas que fazem obras extraordinárias. Porque orar por uma pessoa que está paralítica, ou paralisada em cima de uma cama, ou numa cadeira de roda, ou andando auxiliada por muletas, alguém vir intervir naquela situação e a pessoa fica curada, realmente é uma obra extraordinária. Orar e fazer uma pessoa cega enxergar, uma pessoa surda ouvir, muda falar, não é? Com um câncer ser curado e outra qualquer doença, orar e acontecer alguma coisa extraordinária, realmente essa pessoa vai ficar com um prestígio elevadíssimo diante dos seus simpatizantes, certo? Mas não são, irmãos, as obras, escute bem isso que eu estarei lhe afirmando agora. Não são as obras extraordinárias que abonam ou identificam uma pessoa como sendo procedente da parte de Deus, como sendo levantada pelo Senhor. Não são as obras extraordinárias dela. É o testemunho, é a vida, é a comunhão que ela tem com Deus, atestada, comprovada por quem conhece. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Jesus enviou um grupo de discípulos, na verdade 70 discípulos, de 2 em 2. Mandou eles saírem e pregar o evangelho. Depois eles voltaram com um relatório maravilhoso. E eles disseram assim: Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, ressuscitamos mortos, e até mesmo demônio nós expulsamos. Jesus disse assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu acompanhei vocês à distância. Mas vocês não se alegrem por isso não. Veja, que as obras estão abaixo de alguma coisa superior a elas. No caso, Jesus disse: se alegrem, porque o vosso nome está escrito aonde, irmão? No rol de membro da igreja. Está escrito aonde, irmãos? No céu. No céu. Alegrem-se, porque o vosso nome está escrito no céu. E lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que naquele dia, o dia do juízo, e nós já vimos isso aqui nesse estudo, muitos dirão: Senhor, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome ressuscitamos mortos. Jesus dirá para eles: não vos conheço. E agora? Por que aqui não conhece? Porque o nome não está registrado no livro da vida, lá no céu. E só Deus só registra quem é filho. Você tem coragem de registrar qualquer pessoa, qualquer criança em seu nome, sem ser seu filho? Salvo se você adota? Claro que não. Você só registra se for seu filho, se saiu das suas entranhas. Deus não registra qualquer um que diz que é filho dele não, irmão. Não pense não, não se engane não. Eu sou filho de Deus. Eu ouvi uma entrevista de um moço, jovem ainda, semana passada, alguém me mostrou na internet. O moço foi preso ali na cidade de Fortaleza. E ele foi preso pelo quê? Qual foi o crime dele? Ele matou um outro jovem, abriu a barriga desse moço, comeu as entranhas do moço. Só isso. Ele foi preso só por isso.
E o repórter perguntou para ele: você não tem medo de alguém fazer isso com você? Ele disse: não, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está com uma pessoa dessa? Deus está, igreja? Obviamente que não. Mas você diz, sem titubear, sem pensar que Deus não está com uma pessoa dessa porque ele cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro. Mas você acha, mesmo orientada e orientado pelo Senhor, que alguém que está fazendo milagres na TV, alguém que está fazendo obras extraordinárias na televisão, também é de Deus? Não é? Como é fácil acreditar e desacreditar ao mesmo tempo. Muito bem. Nós vimos a semana passada, e aí nós vamos entrar, esses falsos profetas hoje, nós os encontramos na mídia. Eles estão na mídia televisiva, radiofônica, escrita. Essa semana, aliás, hoje pela manhã, eu passava com a minha esposa de carro, aqui de frente da Casa Vieira, e lá na frente da Casa Vieira tinha duas moças, testemunhas de Jeová, com um carrinho móvel cheio de revistas da Sentinela, lá no ponto do ônibus, paradinhas vendendo. E um cartaz grande, com a pergunta: existe vida após a morte? Eles estão por aí. E as pessoas menos informadas, pessoas cristãs, crentes em Jesus, menos informadas, menos esclarecidas e menos atentas, vão lá, compram, creem e depois se tornam testemunhas de Jeová. E começam a dizer que vão ficar aqui na terra. E vão mesmo, não tenho dúvida. Amados irmãos, a semana passada, título de recapitulação, nós vimos a teologia que é ensinada especialmente pelas igrejas neopentecostais. Para os que estão chegando hoje no culto, nós estamos estudando o movimento neopentecostal brasileiro. Isso já vai com mais de 90 dias que estamos estudando. A igreja aqui está sendo orientada, vacinada, esclarecida a respeito desse movimento. E eu estou preparando um livro, cujo título é Pentecostais, Neopentecostais e suas diferenças. Eu quero que isso vá mais adiante. Certo? Então, amados irmãos, a teologia da prosperidade é a principal teologia desse segmento da igreja evangélica brasileira que surgiu na década de 1970, certo? A teologia da prosperidade, ela ensina duas coisas basicamente, tem outros ensinos, mas duas coisas básicas ela ensina. Quais são essas coisas? Esses ensinos? Basicamente é isso que a teologia da prosperidade está ensinando. Os líderes dessa teologia. O crente tem que ser rico. Pobreza é do diabo. Você tem que morar numa casa na beira da praia. Você tem que ser patrão, não empregado. Você tem que comprar o melhor carro da loja. Você tem que fazer viagens internacionais. Você tem que usar relógio de ouro. Você tem que usar sapato de marca, roupas caras. Você tem que ser cabeça e não cauda. Isso porque é a vontade de Deus. Deus quer que você seja rico. É este o ensino, não da Bíblia, mas da teologia da prosperidade. Ainda ampliando esse pensamento, eles ensinam que o crente não pode adoecer. Não pode adoecer. Se o crente adoecer, é porque Satanás entrou na vida dele. Porque a doença pertence ao diabo, é o ensino. E aí um casal nos Estados Unidos, quem narra essa história é o reverendo Jorge Nori, que já esteve aqui, e escreveu um livro, A Sedução do Engano, que eu acho que alguns irmãos aqui também compraram. Ele narra nesse livro, A Sedução do Engano, a história de um casal de crentes americanos, cujo filho, o único filho, era diabético, criancinha diabética. E o menino tomava insulina todos os dias, para não morrer, prescrita pelo médico. Mas um dia chegou na igreja um pregador neopentecostal, na igreja onde eles congregavam. E o pregador falou sobre doenças. E disse: toda doença procede do diabo. É esse o ensino deles. Toda doença procede do diabo.
Afirmando isso, o moço disse: se você toma remédio ou dá remédio a alguém, você está fazendo a vontade do diabo. Você tem que declarar com a sua boca que a doença não existe no seu corpo e ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer. E aí ele disse muita coisa, apresentou muitos argumentos, não argumentos fundamentados na Bíblia, mas argumentos tirados da cabeça desses líderes neopentecostais. E aquele casal acreditou nisso. Quando chegou em casa, ambos chegaram em casa, pai e mãe, o esposo e a esposa, e a criancinha, tomaram a decisão. Disse: a partir de amanhã nós não vamos aplicar mais insulina no menino, no fulaninho aí, porque essa doença é do diabo. Foi o diabo que botou essa doença nele. Não é? E nós vamos declarar que o menino está curado. Aí começaram a declarar: meu filho, você está curado, o pai disse. A mãe também disse: você também, eu declaro que você está curado. Ok, o menino deitou-se, já tinha tomado a insulina do dia. No outro dia acordou-se e ele tinha que tomar logo cedo a insulina. E perguntou aos pais: vocês não vão aplicar insulina em mim? Os pais disseram: meu filho, cala essa boca, você já está curado. O menino não disse mais nada. Lá para o meio-dia, o garotinho começou a ficar bambo, fraquinho, debilitado. E a esposa disse assim: ele está mal. O marido disse: não, ele não está mal não, ele está bom. Ele está bom. Ele está bom. Ele está curado. E o menino foi para a cama, ficou lá fraquinho. E o pai e a mãe dizendo: você está bem, você está curado. Diga comigo, diga conosco: estou curado. O garotinho bem fraquinho disse: estou curado. No final da tarde o menino morreu. Aí chamaram o pastor, chamaram a igreja, que passou a crer nessa doutrina também. E o pastor disse: irmão, ele não está morto. O pastor disse: ele não está morto. Ele vai se levantar. Vamos orar aqui. Aí oraram. E o menino não ressuscitou. Chegou outro dia, já começando a cheirar mal. Alguns vizinhos tomaram conhecimento, fizeram uma denúncia, as autoridades chegaram, exigiram que a criança fosse sepultada. Os pais foram processados por negligência, certo? Escandalizados ficaram, abandonaram a igreja e não quiseram mais nunca se tornar crentes. É esse o resultado. E nós vamos ver que doença não procede do diabo, porque muitos homens de Deus adoeceram na Bíblia, homens de Deus da Bíblia, certo? Então vamos seguir aqui. Ser crente é o que, irmãos? É? Ser crente é isso? É sinônimo de riqueza, de prosperidade e saúde? Ainda bem que você sabe que não. O que é que Jesus disse a respeito de pobreza, de doença e de tantas outras coisas? Leiam aí para nós. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem confia em Jesus que vai vencer o mundo? Jesus disse assim para os discípulos: quem quiser vir após mim, tome o quê? Seu Cadillac, sua mansão, seu salário alto. Como foi que ele disse? Tome a sua cruz e siga-me. Cruz aqui, na palavra de Jesus, não é uma cruz literal, essa que a Igreja Católica ensina o povo a carregar. É cruz no sentido de aflição, de lutas, de adversidades. Cruz representa sofrimento. E Jesus não disse: olha, pegue sua coroa, bote na cabeça e siga-me. Não, pegue a sua cruz. Cada crente leva a sua cruz. Cada um tem a sua aflição, sua luta, seu sofrimento. Se eu fosse pedir para cada uma das irmãs, dos irmãos que aqui estão me ouvindo, levantar-se e dizer o que é que estão passando de lutas, cada um teria uma história para contar. Pouquíssimos diriam: não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí eu diria: você está de férias, se prepare, vai chegar. Certo? Muito bem, vamos lá adiante. Leiam aqui, por favor.
Qual é a resposta mais óbvia para essa? Tem que ser abençoado. Eu posso estar doente numa cama e estar desfrutando da bênção de Deus. Parece uma contradição. Racionalmente falando, ou pensando, não dá para aceitar tal afirmação. Como é que uma pessoa está prostrada na sua cama e diz, eu estou abençoado? Tem doença que é bênção. Você sabia disso? Sabia? Quem já sabia disso? Que tem doença que é bênção? Pouquíssimo, sabe? Tem doença que é bênção. O Senhor manda ela, permite que ela venha com vários objetivos. Vários objetivos. Um dos tais é ensinar o crente. Outro é livrar a alma dele do inferno. Outro é renovar a fé dele, é trazê-lo mais para perto de si, né? Firmá-lo. Quantas pessoas que saem de uma enfermidade pesada e saem agradecendo a Deus por ela? Na década de 60, um moço foi acometido de tuberculose. Um moço crente foi acometido de tuberculose numa época que não tinha cura à tuberculose. Ainda não tinha sido descoberta a vacina que combatia a tuberculose. E ele começou a definhar, o médico colocou ele num isolamento, ele só podia ser visto pelo um vidro e aguardar a morte ali naquele isolamento. E 6 meses após, ele bem magro, desenganado, escarrando sangue, enfim, fadado à morte, o Senhor vai e o cura. Cura. E ele sai dali, daquele hospital, procura o seu pastor e diz assim, pastor, eu quero oferecer um culto em ações de graças. O pastor disse, eu já aguardava que você ia oferecer a Deus esse culto pela cura que ele lhe deu. Ele disse, não, eu não vou agradecer a Deus pela cura não. Eu vou agradecer pela doença. Meu filho, eu não estou entendendo. Pela doença, sim senhor, pastor. Olha, até eu não estar doente. Eu era um crente, mas era um crente só de nome. Ia quando queria para a igreja, nunca lia a Bíblia. Uma vez ou outra lia um versículo na igreja. Olha, vivia uma vida relapsa. Eu não era, na verdade, eu não era um crente sincero. Mas lá no isolamento, eu vendo a morte chegar, eu li a Bíblia toda 6 vezes. Eu cantava tanto, pastor, para o tempo passar. Eu senti tanta presença de Deus ali. Pastor, eu sou outro crente. Bendita a tuberculose. Graças a Deus por ela. Então o crente pode, debaixo de uma provação, estar sendo abençoado por Deus. Depende da ótica que você vai ver aquilo ali, certo? Provérbios 10 e 22, como é que diz? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, a bênção de Deus enriquece, mas ela não só enriquece materialmente, não. Quantas pessoas que são pobres materialmente falando e ricas espiritualmente? Quantas? Riquíssimas. Riquíssimas. Tem ricos, pessoas ricas lá do mundo, que mandam buscar crente em casa para fazer uma oração. Eu conheço algumas pessoas. Pessoas simples, pessoas que têm comunhão com Deus, são abençoadas. E alguém sabe e manda chamar aquele crente para orar. Quantos empregados crentes que o patrão diz, ore por mim, eu estou atribulado, estou angustiado, né? É rico, pobre. Tem o rico pobre, tem o pobre rico. O pobre rico é o crente, abençoado por Deus, pela bênção de Deus. Mas a bênção também pode ser material, sim ou não, irmãos? Para Deus nos abençoar materialmente, a gente precisa de apoio de ninguém, de jogo de bicho, de loteria, de mega sena, de telecena, não sei o que mais. A gente precisa disso, irmão? Não. Trabalhar e a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Jesus afirmou, o que foi que Jesus afirmou? Olha aí, irmão. Será que Jesus dava para ser membro de uma igreja dessa aí, dessas igrejas ricas? Hein, irmão? E Jesus chegasse na porta e dissesse assim, eu quero ser crente dessa igreja. Pés descalços, roupa simples. O chefe lá olhar e dizer, e o senhor, quem é? Eu sou Jesus. Mas o senhor está tão pobrezinho, Jesus. Não tem lugar aqui para o senhor, não. Ah, lá para a Assembleia de Deus. Certo, irmão? As raposas têm covis ou covas. É o lugar onde as raposas dormem à noite. E as aves do céu têm ninhos.
Quer dizer, eles têm, esses animais têm, no ensino de Jesus, nesse ensino aqui, eles tinham de descansar, mas Jesus nem onde reclinar a cabeça à noite tinha. Por quê? Porque ele era um peregrino. Ele era um andarilho, andava pelo mundo pregando, ensinando, curando. Então ele não tinha casa. Qual era o local onde se podia encontrar Jesus? No horto do Getsêmani, dormindo debaixo daqueles pés de oliveiras. Ali ele se acomodando por ali. Lembre-se que na noite que Jesus foi traído, onde ele estava? Foi preso, aliás. Onde é que ele estava? Descansando com os discípulos. Onde era? No monte do Getsêmani, ou Monte das Oliveiras, porque tem muitas oliveiras, ainda hoje tem oliveiras lá, certo? No Monte das Oliveiras, ou Getsêmani, lá, dormindo ali, não tinha onde dormir. Quando alguém dava pousada a ele, ele se acomodava. Para Zaqueu ele disse, olha, hoje o Filho do Homem quer dormir na sua casa. Era assim. Então Jesus ele não tinha riqueza material, mas foi o homem mais rico que a terra já conheceu. E não somente ele era rico, mas enriqueceu a muitos, porque a sua doutrina era e é maravilhosa. Seus ensinos ainda hoje engrandecem a alma, encanta a alma de todos nós. Amém, irmãos? Tem riqueza maior do que você ter a palavra de Deus na sua vida, esta palavra que lhe dá segurança de vida eterna na presença de Deus? As riquezas acabam. Lá no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer no Sermão do Monte, ajuntem tesouros sim, vocês devem juntar tesouro, porque a tendência natural do homem é guardar alguma coisa com medo do futuro. Por que é que se guarda dinheiro, Fábio? Com medo do futuro, as surpresas que o futuro trará, pode trazer. Então alguém diz assim, eu vou guardar esse dinheiro para a minha velhice, ou se aparecer uma doença incurável que eu tenho que fazer operações caríssimas. Eu não guardo dinheiro pensando nessas desgraças de jeito nenhum. Aliás, eu não guardo dinheiro, porque não posso guardar. Não tenho para guardar. Glória a Deus. Mas quem guarda dinheiro geralmente está pensando no evento, em um evento futuro, uma morte. Não, eu tenho que guardar, porque quando fulano morrer, para que esse dinheiro? Então a tendência do ser humano é guardar dinheiro. Jesus disse assim, ajuntem tesouros, podem ajuntar, mas ajuntem tesouros no céu. Onde é que tem que ajuntar tesouro, irmãos? No céu. Onde nem a traça, nem a ferrugem estraga, e nem os ladrões roubam. Ajunta tesouro no céu. Pastor, eu não sei juntar tesouro no céu. Não sabe não? Vou lhe dizer como é. Ame seu irmão, ame seu inimigo, perdoe, tenha comunhão com Deus, pregue o evangelho, anuncie as boas novas, louve a Deus, adore a Deus, contribua para o crescimento e engrandecimento da obra de Deus. Faça essas coisas. Faça essas coisas. E você vai estar juntando tesouro lá no céu. Juntando. Quando você chegar lá, está lá um montante de bênção para você desfrutar. Quanto tempo, pastor? A eternidade toda. Amém, irmãos? Amém. Quem quer desfrutar as bênçãos de Deus na eternidade? Amém. Todos os fiéis querem. Glória a Deus. Pedro disse o que ao paralítico? Pedro também não dava para ser membro dessas igrejas. Não tinha nada. Não tinha prata nem ouro. Então não dava para ser. Vamos ver aqui algo interessante. O que é que diz ali em cima? IURD. O que é que significa IURD, essa sigla aqui? Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela ensina que existe 10 sintomas de possessão maligna. Qual é o primeiro? E aí, você que tem dor de cabeça direto? Veio inclusive para esse culto com dor de cabeça. Misericórdia, estou endemoniado. Quem é que não sente dor de cabeça hoje, irmão? Um só quente desse. É luta daqui, é luta dali. Você já se acorda com o problema de... Aliás, você já dorme com o problema do seu lado. Alguns já dormem com o problema de lado. Não é? Então a dor de cabeça é um sintoma normal. Existem 200 tipos de dores de cabeça. Será que tudo isso é demônio, irmão? Dores de cabeça. Segundo,
tem doenças que o paciente faz uma bateria de exames fechada mesmo e não se descobre. Por quê? São doenças psicossomáticas, doenças da alma. Doenças da alma. Uma dor de cabeça constante. Aí vai para o médico pede uma ressonância magnética, que é o exame mais preciso que tem até então, e a cabeça está boa, normal, etc. Uma dor na perna, isso, aquilo, o estresse pode causar dor de cabeça, pode causar dor estomacal, né? Eu acho que eu estou com câncer no estômago, faz o exame, nada. Semana passada eu fiz uma endoscopia. Estava sentindo uns negócios, fui no doutor. O doutor disse, fazer uma endoscopia. Fez a endoscopia, seu esôfago está tudo muito bem. Mas eu não fui pensando que estava com nada não. Foi que ele que impediu para ver. Certo? Então, irmãos, tem doenças que os médicos não conseguem diagnosticar. E o que é que eles fazem? Eles dizem assim, procure um psicólogo. Procure um psicólogo. Porque são doenças, inclusive doenças criadas pela mente humana. Só tem a mente. Provenientes de algumas situações que a pessoa vivenciou trauma. Por exemplo, o indivíduo sofre um assalto na rua, dias depois aparece uma dor no braço, uma dor no estômago, uma dor na perna, uma dor na cabeça, uma dor no olho, sei lá onde, certo? E toma remédio, e toma, e vai para o médico, doutor, estou com uma doença ruim, doutor faz exame daqui e dali, não vê nada. E o doutor diz, você sofreu algum trauma? Não, há 15 dias atrás eu fui assaltada, fiquei em estado de choque. Foi isso aí, procura um psicólogo, vai conversar com o psicólogo. Certo? E numa conversa com o psicólogo, a pessoa fica boa. Porque o psicólogo, pela técnica, arranca da cabeça da pessoa aquele problema, que é invisível. É invisível, certo? Eu estou falando aqui, mas tem psicólogo me avaliando por aqui, viu? Se eu estiver errado, vocês me avisem, os psicólogos da casa. Aqui, irmãos, olha outro sintoma entre aspas, vocês viram que eu coloquei aqui entre aspas, né? Outro sintoma de possessão maligna, insônia, não consegue dormir. Se deita, não dorme, vira para lá, vira para cá, não consegue dormir, certo? Aí eles dizem lá, está com demônio que tira sono. Aqui embaixo, misericórdia, é tanta gente com esse demônio do nervosismo. É assim, de gente com esse demônio do nervosismo. É nervosismo, quando as mulheres chegam, naquela tal da TPM, né? Esse demônio chega mais forte nelas. Fica braba, o marido vai falar com a mulher, ela diz, sai daqui, senão meta esse papel na sua cabeça. Não é? Não é demônio nada, irmão. Desequilíbrio hormonal, um estresse, e sei lá mais o que, né? Nervosismo, falta de dinheiro, quer ver esse demônio atuar na vida dos maridos, é final de mês. Final de mês, lisa, a mulher está faltando açúcar, está faltando sal, está faltando não sei o que. Tem aquelas mulheres que não tem tato, né? Não tem tato, jeitinho para pedir dinheiro a marido, vai lá, está faltando coisa, me dá o dinheiro. Ele já não tem nada. Aí é o demônio do nervosismo ataca, viu? Outro, desmaios ou ataques. Desmaios ou ataques. Pessoas que desmaiam facilmente, tem ataques enfim, que causam desmaio, epilético. São problemas de ordem orgânica. Um desmaio, o que é que provoca um desmaio? Uma queda de pressão. Uma queda de pressão. Pressão baixou, você vai para o chão também. Desmaia, certo? Tem nada a ver com demônio. A outra aqui, outro sintoma deles. Depressão. Depressão. Depressão está sendo a doença número 1 tratada nos consultórios de psicologia e psiquiatria, depressão. O mundo está evoluindo e as pessoas, ao invés de estarem se tornando mais felizes, estão se tornando mais tristes. A tristeza aguda chama-se depressão. Tristeza sem causa. Tristeza sem causa. Ou que teve uma causa, mas que não precisava daquilo tudo. Eu estou falando com cuidado porque os psicólogos estão olhando para mim.
Vamos lá. Aqui, o sétimo. Vícios. Vício é também demônio. Ah, demônio. Demônio. A gente sabe que Satanás tenta as pessoas. Sabe ou não sabe, irmão? Nós sabemos disso. Satanás tenta as pessoas para fumar, para beber, para roubar, prostituir, fazer o que quiserem. Ele tenta mesmo. E a prática repetitiva dessas coisas vira vício. Mas não quer dizer que todo viciado é endemoniado. Você não pode chegar em casa dizendo para o seu marido que é um alcoólico, você está endemoniado, ele vai lhe dar uma surra. Não é? Vício. A gente sabe que o pecado é quem leva ao vício. E Satanás toma proveito disso aí. Pode ter pessoas endemoniadas, sim, que tem vício. Pessoas que são endemoniadas e também têm vício. Que teriam se não fossem endemoniadas também, certo? O que é que faz o ser humano vencer o vício? Jesus na vida, só isso aí. Jesus na vida é o remédio. O 8, visão de vultos. Tem aquelas pessoas que são medrosas por natureza. Se passar um vagalume no escuro, eita, eu vi um demônio agora passando aqui. Não é? Pessoas supersticiosas. Pessoas supersticiosas. No sertão tinha uma senhora muito supersticiosa, não era crente não, ela. E ela tinha um adolescente, cujo apelido era Neném. E a velha era religiosa, católica, muito religiosa e supersticiosa. E o velho, moravam na roça, essa família, morava na roça. E o velho era um ateu, ignorante, estúpido. Só vivia para a roça. E um dia a menina acordou-se e disse para a mãe. Ela tinha 13 anos mais ou menos, mas nem saber falar sabia. A menina disse, mamãe, eu vi um anjo. Aí a velha se ajoelhou, se benzeu. Oh, meu Deus, minha filha tem merecimento. Oh, meu padrinho, minha Virgem Maria. E ficou a manhã toda, não fez mais nada. Quando o velho chegou suado da roça, incrédulo. A velha não tinha nem feito nada nesse dia. Não fez nada. Aí correu e disse, Antônio, nossa filha tem merecimento diante de Deus. Ele olhou para ela e disse, tu já vem com tuas besteiras, né, velha besta? O que merecimento tem? Neném viu um anjo, Antônio. Deixa de ser incrédulo, deixa de ser ruim. Você vai virar bicho ainda com essa sua incredulidade. Aí ele, Neném, vem cá. Você viu um anjo? Vi. Onde estava esse anjo? Ela disse, o anjo estava lá nas telhas do meu quarto. Vamos olhar. E ainda está lá, papai. A velha não teve nem tino de olhar. Vamos olhar aí. Olhou um morcegão velho pendurado. Então, irmãos, tem pessoas que veem vulto facilmente. Não é? Facilmente vê vulto, vê fantasma, vê assombração, essas coisas. Aí, vou para a Universal. Lá, eles vão tirar esse demônio. Eles vão tirar teu dinheiro. 9, audição de voz. Quem está ouvindo voz não é demônio. Não está endemoniado, não. Está com problema. Ninguém ouve voz à toa, não, irmão. Ouvir voz, eu acho que é por causa das dívidas, alguma coisa, né? Menos demônio. E aqui, o desejo de suicídio eu associo à depressão. Geralmente a pessoa depressiva, ela é tendenciosa, tem tendência ao suicídio. Se não for tratada, curada, não é? Pode realmente adoecer ou ficar com essa tendência aí de suicídio. Homens da Bíblia que adoeceram. Será que esses homens aqui que eu enumero aqui, será que eles estavam todos endemoniados? Qual é o primeiro deles? Patriarca Jó. Está aí o texto. Depois você lê. Jó ficou com uma chaga da planta da cabeça à planta do pé. Perdeu tudo. Entendeu? A riqueza que já ficou foi com um pedaço de caco de barro para coçar aquela sarna, aquela doença horrível. Estava endemoniado Jó? Não, estava sendo provado.
Estava sendo provado. Isso lá ele não ensina. O profeta Eliseu, ele não somente, esse texto aqui diz, que ele não somente adoeceu, mas que morreu da doença que o acometeu. Será que Eliseu, um homem que realizou 32 milagres, em nome do Senhor, esse era um profeta de Deus mesmo, 32 milagres, morreu, certo? Adoeceu e morreu. Ele que curou Naamã da lepra, ele que ressuscitou o filho de uma viúva, e tantos outros feitos, adoeceu e morreu. O próprio Kenneth Reagan, que foi o homem que mandou para o Brasil a doutrina da teologia da prosperidade, agora em 2004 ele estava jantando com a família em casa, nos Estados Unidos, com 83 anos de idade, sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu. O homem que ensinou que doença é do diabo. O outro aqui, quem foi? Epafrodito, companheiro de Paulo. Está aí o texto. Paulo diz nesse texto que quase Epafrodito morria. Adoeceu e quase morria. E Paulo não orava e Jesus curava? E por que foi que ele orou e Jesus não curou aquele companheiro dele? Porque Deus não cura todo mundo não, irmão. Deus cura uns e outros ele leva para a glória. E o nosso destino final é o céu mesmo, irmão. Qual é o nosso destino final? É o céu. Crente que tem medo de morrer, ele não está seguro da salvação dele ainda não, irmão. Morrer não é ruim, não. E o senhor já morreu? Não. Morri só uma vez, para o pecado, para o mundo. Fisicamente não, mas teve irmãos que já morreram. Você conhece alguém que já morreu e ressuscitou? Alguém já conhece? Eu conheço várias pessoas que morreram. Parece que tem até uma história aí do pastor Jorge, de alguém que morreu da sua família. Quem foi que morreu da sua família? A irmã Neuza morreu, ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu vi o testemunho de um moço aqui de Maceió, filho de um presbítero. Ele desviado do evangelho, nascido e criado no evangelho, se desviou na juventude, enveredou pelo mundo do crime, e quando tinha 18, 20 anos, os próprios comparsas dele mataram ele, deram vários tiros nele e mataram ele. Foi levado para o necrotério, foi feita a autópsia, abriram da garganta até embaixo, e estava lá na geladeira, e à noite, durante a madrugada, o moço se levantou, ressuscitado. Jesus ressuscitou, só que ele não veio do céu não, ele veio do Hades, do sofrimento, e ele contou o que viu lá. O moço que já estava todo costurado, todo pronto já para morrer, aliás, ser enterrado. Então muitas histórias de pessoas que ressuscitaram, o que é que elas dizem quando elas voltam? Pessoas crentes, e pessoas incrédulas também. Os incrédulos vão para o lugar de tormento, como a Bíblia diz. Quando elas voltam, elas dizem assim: eu vim de um lugar de tormento, eu vim de um lugar de sofrimento, eu nunca vi um lugar daquele. E os crentes que ressuscitaram, quando eles voltam desse processo de morte, eles dizem assim: eu estava num lugar lindo, maravilhoso. Uma médica em São Paulo, por um acidente, uma médica crente, por um acidente, caiu dentro de um tanque de formol. Morreu na hora, a médica. Morreu na hora. Ela era crente, a mãe dela era crente, ela e a mãe, moravam as duas. Ela escorregou e ia passando determinado lugar, tinha um tanque de formol, onde inclusive botava os defuntos. E ela escapuliu, caiu dentro e morreu, porque formol é mortífero. E foi colocada na geladeira lá, e mandaram chamar a mãe dela, e a mãe dela chegou, viu, e disse assim: eu vou orar para Jesus ressuscitar minha filha, que Jesus sabe que eu preciso dela, eu só tenho ela. Os médicos zombaram da irmã, da mãe da médica, mas ela se trancou lá numa sala e ficou a noite toda em oração a Deus. De manhã, a moça se levantou, sã e salva. E ela disse: eu passei por um portal de ouro no céu, um campo lindo, lá na frente eu vi uma cachoeira, quando eu me aproximei, aquela cachoeira, a cor da água era de sangue, e alguém me disse: este é o sangue de Jesus que te purificou. E quando eu entrei debaixo daquele sangue, eu abri os olhos, eu estava dentro da geladeira. Na hora que ela entrou debaixo do sangue de Jesus lá no céu, ela ressuscitou. Eu sou um testemunho que foi dado aqui mesmo em Maceió, certo, irmãos? Então, o céu é o nosso destino final. Então alguns o Senhor cura,
Mas lá na frente vai morrer, se Jesus não voltar. E outro, Jesus não cura. Jesus prepara e leva para o céu. É onde eu e você vamos um dia. Quem quer ir para o céu? Glória a Deus. Graças a Deus que a maioria quer. Timóteo era doente. Era um jovem obreiro, Timóteo. Era um jovem obreiro, mas só vivia doente. Ele tinha um problema de estômago. Inclusive, Paulo, que podia orar por ele, disse, ele não orou. Paulo não orou. Disse, beba um pouquinho de vinho misturado com água. Vinho, suco de uva. Não é esse vinho que embriaga não, que alguém gosta. É suco de uva. A uva é terapêutica. Isso se sabe, não é de hoje não. Antes de Cristo nascer, os médicos primitivos já curavam as pessoas com o suco da uva. É um dos antibióticos naturais mais fortes que temos. Você quer ser curada de gastrite, úlcera? Tome suco de uva. Compre a uva, aquela uva vermelha ou escura. Compre ela e bata no liquidificador com água. Tome todo dia um copo. Sua gastrite vai embora, sua úlcera vai embora. É antibiótico a uva. Essa receita é de graça, inclusive. Práticas de quem? Qual é a prática que está aqui diante de nós? Entrevista com o demônio. Aí o rapaz endemoniado, todo troncho, e o chefe lá, entrevistando o demônio. De onde você vem, demônio? Aí o cidadão, vem do inferno, não sei de onde. O que é que você está fazendo na vida dessa pessoa? Vou matá-la e tal. 99% disso aqui é teatro, viu? Isso é comprovado por pesquisa. Teatro. Não se engane, não. Não é só na Universal, não. Em outros lugares também, em outras igrejas desse ramo. Qual é outra prática da Universal? Qual é ela? Sessão fora do descarrego. Esse negócio de descarrego, eu toda a vida soube que existia no centro espírita. O descarrego, que o indivíduo lá toma banho de pipoca, sal grosso, e para descarregar, não é? Descarregar. Mas a Igreja Universal copiou essa prática do Espiritismo. E aí eles convidam as pessoas para a sessão forte de descarrego, né, para se livrar das maldições, das doenças, das fraquezas espirituais, da solidão. Solidão não precisa de descarrego, é só você arrumar um namorado, uma namorada, não é? Um marido, uma mulher que fica bom, né? Vício. Eu tive um pastor que um dia disse para uma senhora, ela fumava muito e não era crente, e ela disse um dia para ele, eu tenho muita vontade de ser crente, mas esse vício aqui não me deixa. Pastor, o que é que eu faço para deixar esse vício? Ele disse, eu tenho uma receita, mas eu só lhe dou particularmente, porque tinha outras pessoas presentes. E eu estava na hora. Ela disse assim, não, diga agora. Ele disse, eu só quero lhe dizer particularmente. Não, pastor, diga agora. Ele disse, já que a senhora está insistindo, eu vou dar a receita. Vá na farmácia, compre R$10 de opinião, 20 de vergonha, faça um chá e beba. A mulher não se ofendeu. Nesse culto ela aceitou Jesus. Irmã Otília, ela fumava cigarro do fumo da Arapiraca, os dentes eram inodados. Quando ela chegou em casa, que o marido acendeu o cigarro, fumava velho marido, que o marido acendeu o cigarro, ela saiu para o quintal vomitando. Até hoje ela não fuma. Então, miséria, né? Miséria também, as dívidas. Dívida é você não gastar mais do que você pode. Não precisa de sessão nenhuma, não. É simples. Mas as pessoas acreditam e vão lá. Eu vou lá para me livrar da dívida. Vá, agora leve dinheiro para... Olha outras práticas da Igreja Universal. Fogueira Santa de Israel. Aqui a pessoa é convidada a dar tudo que tem. Da casa, da carro, da roupa, dá tudo. Só não dá a mulher e os filhos porque eles não querem. Certo? Fogueira Santa de Israel. O outro, corredor de sal grosso. É um corredor que eles fazem, unta de sal lá e as pessoas passam. Isso eu vi não. Sei que tem no Espiritismo. O outro aqui é a campanha dos 318. Ele diz que esses 318 pastores são homens ungidos. Foi aquilo que a gente falou no princípio. Certo? E a reunião dos empresários. Essas são algumas. A reunião dos empresários. Só empresário. Quer dizer, gente que tem dinheiro. Viu? Você vem para cá, empresário, que a gente vai fazer você ficar mais rico ainda.
Vamos avançar. Outras igrejas neopentecostais brasileiras. Qual a primeira? Aqui. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Então aí as datas que elas iniciaram, certo? Essas igrejas aqui, todas elas têm a mesma prática da Igreja Universal, ou quase todas as práticas. Vamos adiante. Aqui estão os líderes das igrejas neopentecostais, dessas que eu citei. R.S. Soares, de onde ele é? Igreja Internacional da Graça de Deus. O Vaqueiro, Igreja Mundial do Poder de Deus. Está falindo ele, viu? Está em processo de falência. O povo não está mais acreditando naquele chorinho que ele faz lá, não. Aqui é João Ribe Palharim. Qual é a igreja? Igreja Paz e Vida. Aqui é Estevão e Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Foram presos 2 anos nos Estados Unidos por tráfico de dólar. E aqui é o bispo Robson Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra. Vamos aqui, como é que está aqui? Vamos ver aqui algumas igrejas geradas pelo movimento neopentecostal brasileiro. Como é o nome dessa? Igreja de Deus Peleador, salgando o lombo do diabo. Esse é o nome dessa igreja. Salgando o nome do diabo, está lá na fachada dela, certo? Isso é gente que sai desses movimentos, irmão. Não encontra mais o caminho de volta para as suas igrejas de origem, e aí inventam as igrejas deles também. Vamos ver outra. Qual é essa? A igreja onde Jesus é o cabeça, é o nome da igreja. Tirem as suas conclusões. Essa outra? Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Ore com moderação. Não tem beba com moderação, né? Lá é ore com moderação. Quer dizer, não ore muito não. Essa outra, dá para ler ali? Igreja Pentecostal, uma porta para a salvação. Eu estou vendo 3 portas? Uma porta, eu estou vendo 3. Vamos lá. Essa outra. Igreja Evangélica, Jesus é lindo e cheiroso. Igreja Evangélica, Jesus é lindo e cheiroso. De onde o senhor é? De onde a senhora é? Eu sou da igreja de Jesus é lindo e cheiroso. Está vendo as aberrações, irmão, que esse movimento está gerando? Vamos lá. Qual é essa daí? Igreja do desencapetamento total. Igreja. Isso aqui é fachada de igreja, viu, irmão? Isso não é invenção, não. Igreja do desencapetamento total. Quem tiver encapetado, vá para lá. Essa outra, Igreja Pentecostal, esconderijo do autismo. Tem ali um caldeirão com uma chama de fogo. Não sei se vai dar certo lá. Essa outra, Igreja Agosto de Deus. Essa daí é Agosto de Deus, não é? Essa outra, Igreja da Vassoura de Fogo, varrendo o demônio para longe da sua vida. Igreja Vassoura de Fogo. Algumas perguntas para reflexão. Veja aí essas perguntas. Primeira: a vida no mundo é só de vitória e prosperidade? A resposta está clara, não. Nós vimos em João 16 e 33. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Segunda pergunta, como diz? O servo de Deus não pode sofrer nem morrer? Hebreus 11, 35 a 38 diz que sim, que pode morrer e pode sofrer e pode morrer até, certo? Terceiro, qual é o chamado de Jesus aos seus discípulos? Em Lucas 9, 23 e 24, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mas aí, dia 1º de dezembro, eu fui rapidinho na cidade de São Miguel dos Milagres, pelo dia,
E lá eu vi uma igreja, está aqui no celular, não consegui passar para cá, dentro desse ramo aí, Igreja Evangélica Labaredas Eternas. Eu disse, Elisângela, tira essa foto aí. Labaredas Eternas, as labaredas do fogo do inferno, porque no céu não tem labareda. Igreja Evangélica Labaredas Eternas, tem lá na cidade onde eu fui, certo? Amados irmãos, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Eu espero que você não somente tenha sido informado, orientado, mas também tenha sido despertado para evitar esse tipo de comércio, vamos dizer, da fé, que está sendo propagado por essas falsas igrejas. Evite isso, não vá atrás, não decrete, não mande dinheiro para eles, certo? Esse povo quer dinheiro, quer ficar rico nas costas das pessoas incautas. Sua igreja ensina o quê? A sua igreja ensina a oferta alçada e o dízimo, só isso. E uma oferta de amor quando há necessidade para ajudar um dos irmãos, por isso que se diz oferta de amor, certo? E permaneça aqui na igreja você tem doutrina, não precisa você ir atrás do ungido, que vai chegar um ungido e de tal lugar, não precisa, irmão. Na sua igreja já tem unção, você mesmo é ungido de Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, que nós temos a unção do santo, sabemos tudo. Quem é que já tem a unção do santo? Claro, irmão, nós temos o Espírito Santo, nós já temos a unção do santo. Amém? Então, próxima sexta-feira, iniciaremos o estudo, se Deus assim nos permitir, dos 10 mandamentos. Vai ser uma bênção para a nossa vida.